Começa agora, na lata. Esporte no rádio, sem meias palavras. Apresentação: Moreno Carvalho e Diego Figueira. Aqui, na Metropolitana. Boa noite, ouvintes da Metropolitana FM 93.3. Boa noite a quem nos acompanha pelo facebook.com/Rádio Metropolitana RS. Saudações a quem assiste a gravação desse programa no Facebook ou no YouTube. Somos o Na Lata, Esporte no Rádio, sem meias palavras. Um oferecimento de Canoas Day Home, o bem-estar do idoso em primeiro lugar. Sou o jornalista Diego Carvalho. À minha frente está o jornalista... Sou o jornalista Diego Figueira. À minha frente está o jornalista Moreno Carvalho. Boa noite. Boa noite, Diego. O último Na Lata de 2021 tem um formato diferente hoje. Em vez de recebermos um convidado, como de costume, vamos fazer uma retrospectiva das entrevistas durante o ano. Essa retrospectiva será dividida em 2 programas. Hoje, comentaremos o que de melhor aconteceu nas 10 primeiras edições do Na Lata. Na semana que vem, outras 10, então, né, Diego? Na Lata, que hoje chega a edição 21. 21. E então, obviamente, foram 20 convidados até aqui. E deu essa coincidência, né? E a gente preparou esses programas, o último de 2021 e o primeiro de 2022, até para dar uma folga, deixar o pessoal ir para a praia, né? Deixa o pessoal descansar. E aí, a partir do segundo programa de janeiro, a gente começa a incomodar eles. A gente incomoda eles de novo, né? Mas, Diego, a gente começou o projeto do Na Lata, um projeto inovador aqui na cidade. É muito visto em podcasts por aí, pela internet. A gurizada mais atenta já está habituada a esse tipo de entrevista com 2 contra 1, vamos dizer assim, né? 2 entrevistadores e um convidado. E a gente começou essa resenha com o Fabrício Souza, né, Diego? Isso que é um aí. cara muito legal aqui de Canoas. É um pioneiro, assim, das escolinhas de futebol aqui em Canoas, né? O Fabrício. Ele revelou um monte de gente. Vou até deixar para tu dar o cartel aí das revelações tem muitos. Do Fabrício, né? Os profissionais que ele ajudou a só preparar para o mercado. Só para o ouvinte que não conhece o Fabrício, ele revelou simplesmente o Jair, volante campeão brasileiro com o Atlético Mineiro. Campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil também, e que fez parte da seleção do campeonato. Um volante que começou no Internacional, não se destacou por aqui. A dupla Grenal tem um sério problema com os garotos da base, parece que a torcida não tem muita paciência. E aí o Jair teve que sair, jogou por clubes menores aí, Brasil afora, e acabou chegando no Galo e se destacando. E essa entrevista com o Fabrício foi muito interessante, Diego. Para mim, um ponto que eu acho que a gente deveria destacar é a questão quando a gente perguntou para ele por que Canoas não tem um time forte no Campeonato Gaúcho. E ele respondeu aquela perguntinha do Na Lata sobre se há muito cacique para pouco índio, e ele acabou... nem piscou, disse que é isso aí mesmo. É isso aí, né? Todo mundo quer mandar, quer dar palpite, ninguém quer pensar, ninguém quer... Não é que ninguém queira trabalhar. Trabalhar, o pessoal até trabalha, mas cada um puxando para um lado, né? Mas exatamente. O pessoal gosta mais, na verdade, de aparecer do que de fazer o trabalho aparecer. Ou até é uma condição complicada, porque daqui a pouco teriam que ceder, né? Alguns teriam que ceder para estar junto nesse projeto. E isso nunca aconteceu, né? A gente viu muitas seleções em Canoas de atletas, mas uma seleção de dirigentes, isso aí nunca aconteceu. E infelizmente Canoas ainda tem a expectativa do Marítimo, né, Diego? A gente ficou sabendo aí pelos corredores que o Marítimo deve disputar a Terceirona Gaúcha no ano que vem. No ano que vem, e com um time de gurizada, né? Um time o projeto é para revelar jogadores mesmo. Time sub-23, né? Primeiramente é para revelar jogadores, mas o time já está federado, né? Que é a condição para participar das competições oficiais da Federação Gaúcha. E eu acho que se pode esperar, não talvez
na estreia, mas daqui a alguns anos eu acho que, se tudo correr bem, né, se tudo der certo, se o projeto for tocado como está sendo planejado, é um time que pode incomodar muita gente aí. E lembrando que a gente ainda tem o União Harmonia, que participou aí das competições esse ano. O Harmonia, infelizmente, ainda não engrenou, né, Diego? Já são aí algumas temporadas tentando aí uma evolução, mas parece que as coisas não andam, né? O Diego? problema do Harmonia até não é exatamente o diagnóstico feito pelo Fabrício. O problema aí não é que tem muito cacique para pouco ideia. O problema é que tem um cacique só. Um cacique só, né? E aí também fica difícil. Né? Porque o Cléo Fontoura, né, que é o presidente... Barra técnico. Ele vai acumulando os barra cargos, preparador né? de goleiros. Ele vai fazendo tudo, porque... Barra maqueiro. Porque ninguém encosta, né? Então, ele que tem que resolver tudo. É o cara que resolve desde quando ele cedia o jogo, né? Quando ele manda o jogo, é ele quem recebe a arbitragem, ele que tem que negociar para o médico estar presente, ele tem que dar a preleção, ele tem que assinar a súmula, ele faz tudo. E aí, quem faz tudo, fica difícil de fazer. Não faz nada bem, né? Exato, fica difícil. É a questão do pato, né? Mas foi uma grande entrevista com o Fabrício, iniciamos o programa em grande estilo. Até hoje foi o programa que mais teve visualizações no YouTube e no Facebook. E logo depois do Fabrício, a gente mudou do futebol para o vôlei. A gente recebeu o grande presidente da PAV, o Almir Beltrame, que nos falou aí sobre toda a história da PAV, né, Diego? Desde o início lá da fundação. É um sujeito sensacional, o Almir. A paixão que ele tem pelo esporte e pelo voleibol em particular é uma coisa cativante, assim. Qualquer pessoa que... Eu acho... Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil uma pessoa conversar com o Almir e ficar indiferente, né? A paixão dele pelo voleibol. E ele é um cara que sabe se cercar das pessoas certas, né? Tá aí trabalhando já... Quantos anos faz com o Gustavo Endres? Com o Gustavo desde 2013. Desde 2013. Vai fazer 9 anos agora. E o Gustavo é uma outra grande liderança do Canoas. Tá nos devendo uma visita aqui. Tá nos devendo. Tem a live dele lá no mesmo dia que a gente. Nós vamos mudar essa live. Nós vamos tirar horário, ele dessa live. Vamos trazer ele aqui. Vamos arrancar ele dessa live. Mas o que o Almir falou aqui, Diego, que me chamou bastante atenção, é esse carinho da PAV com a base, né? Com a categoria de base. E isso a gente vê de perto, que não é só da boca para fora. Embora, claro, a comunidade de Canoas quer ter um time novamente na Superliga, disputando o título, sendo competitivo, mas o que o Almir comentou é que isso é só a ponta do iceberg, que a base realmente é a estrutura. É a sustentação de toda a filosofia, né? E é o motivo dele, ele confessou já pra gente, que é o motivo dele trabalhar, dele insistir, é a gurizada. E não só pelo que eles vão se tornar dentro da quadra, mas a gente vê os olhos dele brilhando quando ele vê um jogador se formando, indo para a faculdade. O filho dele, o Palotti, que no próximo programa nós vamos falar sobre a entrevista dele também, está aí mestre em Direito, né? Sim. Temos outros atletas que passaram pela PAV também, que já são quase doutores aí, independente do título, né? Mas essa união de esporte e educação, a PAV faz como ninguém aqui no Rio Grande do Sul, né, Diego? Assim, ó, e o nome diz tudo, né? Não é à toa que é a Associação de Pais e Amigos do Voleibol, e é realmente isso, né? Porque as outras pessoas também que estão junto com o Almir nessa empreitada, elas também são fundamentais, né? O professor Renato, né? Com certeza. Tá ali, vice-presidente, né? Isso. Da associação, e que é o cara que está ali com a gurizada. Ele é um dos responsáveis, né, por trabalhar com a base, por dar esse primeiro ensinamento assim, para
para a gurizada. A própria Eliane, né? A esposa a primeira-dama. Primeira-dama. Que foi presidente por muitos anos, né? Um abraço para ela. Toda a família aí. Também é uma família, a PAV realmente... É uma grande família. E foi muito gratificante a gente receber o Almir aqui já no início desse projeto do Na Lata, que até para as pessoas conhecerem um pouco mais, né? Que o pessoal muita gente começou a acompanhar a PAV ali como Vôlei Canoas já dentro da quadra, né? Ué, de onde é que surgiu, né? Parece que surgiu do nada, né? E não, foi um trabalho de formiguinha. Desde quando a Ubra fechou o seu departamento, a PAV já abriu o seu. A Ubra encerrou em 2008 as atividades do vôlei. No ano seguinte, a PAV já veio para suprir essa necessidade. E Canoas é a cidade do vôlei, inegavelmente. No Rio Grande do Sul, sem dúvida. E não dá para comparar. Aí eu não tenho culpa mas tem jogador bom que nasce aqui. Bom, mas isso nunca trouxe um retorno de título para Canoas. Enquanto o vôlei já trouxe 3 campeonatos nacionais com a Ubra e diversas grandes participações com a PAV. Então, acho que a gente não pode perder isso, né, Diego? Dessa força e muito importante o retorno da PAV, voltando pela Superliga C, mas é o que importa, tá de novo no cenário nacional do vôlei. Exatamente. E depois, Diego, a gente recebeu um cara aqui, que foi um grande atacante, um cigano da bola, Jardel Machado, que jogou por diversos clubes, com maior destaque no Juventude, sendo campeão gaúcho contra o Internacional no Beira-Rio lotado. Foi onde ele conquistou os títulos mais marcantes da carreira dele. A Série B em 94. E ele mesmo reconhece isso, né? E o Campeonato Gaúcho de 98. E também foi um grande papo, né, Diego Jardel, que hoje exerce a função de treinador. Isso, ele tá ali com o pessoal do esporte universitário Exatamente. Da Ubra. Até depois vamos ter que saber como é que vai ficar, né? A questão marítimo / Ubra, né? E que se vai aproveitar jogadores. Seria interessante. E até o próprio time universitário mesmo, se vai continuar, né? Com todo esse imbróglio envolvendo da venda da Ubra, né? Vende, não vende. Tem uma história na justiça aí. Mas o Jardel foi um grande papo, uma grande figura aí. Todo mundo em Canoas conhece o Jardel, porque o Jardel também tem um envolvimento político. Ele acabou sendo até subprefeito de Canoas nos anos anteriores. E é um cara que todo mundo gosta, que ainda joga, ainda bate sua bolinha, um grande amigo do Paulo Brito, do Choco, do Marcelo Rosa, aquela gurizada ali da resenha. Para ele vir aqui, ele teve que, inclusive, pedir uma dispensa lá pro pessoal. Teve que desmarcar o futebolzinho. O ataque ficou desfalcado nesse dia. E o Jardel mete gol, viu? Não sei se a bola entrou no time dele aí. Mete gol, porque eu já vi ele jogando Master aqui em Canoas e, olha... A gente nota o jogador que foi profissional, a diferença. Sim, a postura, a postura de correr, em campo, a potência no chute. Sem tocar na bola, tu já sabe que aquele ali jogou, né? E depois do Jardel, Diego, a gente teve a Duda, que infelizmente por questões técnicas a gente não conseguiu desenvolver a entrevista. Então, mas vale ressaltar aqui que ela se dispôs, mesmo estando lá numa correria com a seleção brasileira no Rio de Janeiro. Sim, era dia de convocação, ela tinha ficado virada, saiu daqui cedíssimo, nos atendeu prontamente. Foi uma pena que a gente teve um problema de conexão e a gente não pôde concluir a entrevista com ela. Mas com certeza em 2022 isso vai acontecer, né? Vamos, até porque a gente tem Tem muita pergunta para fazer, né? Exatamente. E a Duda aí é um expoente do futebol feminino nacional. A Duda simplesmente ela é parte da história do futebol feminino no Brasil. Não se pode falar no esporte no Brasil sem citar o nome da Duda. Foi pioneira na Europa, né, Diego? Jogou na Itália, um grande destaque, jogou na seleção brasileira. Também. E é uma entusiasta do futebol feminino porque ela vai lá e faz, né? Inclusive ela começou aqui em Canoas. Aqui em Canoas, com o projeto Duda Canoas, parceria com a prefeitura na época, e acabou levando essa estrutura para o Internacional. Exatamente. Né? Então, o Internacional teve essa vantagem até em relação aos outros clubes que depois acabaram voltando, como é o caso do Grêmio, que ele já trouxe uma estrutura pronta, né? Então, tinha um time já, uma base, uma treinadora, que era a Patrícia Guzmão, que hoje está lá fora,
E já que a gente entrou na seara do futebol feminino e estamos numa retrospectiva, vale ressaltar, né, que o futebol feminino esse ano, para mim, sem dúvida, foi mais forte aqui no Brasil. Claro, tem a questão da transmissão dos jogos. Claro que a gente já cansou de falar, tá muito longe do que elas merecem. Sim. Mas a evolução já está sendo vista, né? A evolução é flagrante, porque, assim, ó, se a gente vai ver em termos de premiação, por exemplo, seja em indicação ou premiação mesmo, há quanto tempo que um atleta masculino não ganha uma premiação de futebol, uma premiação internacional? Ah, sim. Porque no feminino sempre tem pelo menos... A Marta é certa que sempre está entre os três. Está entre os três. Quando não ganha. Né? E não só, né? No futsal também tem sido assim, né? A gente tem o exemplo da Andressinha aí, que ganhou 7 ou 8 vezes, se eu não me engano, como melhor jogadora do mundo. Então, o esporte feminino ele tem que ser olhado com muito mais carinho, com muito mais atenção do que de costume, né? E aqui no Rio Grande do Sul tivemos o Internacional, campeão feminino pela 3ª vez seguida. Um campeonato que a gente diz infelizmente, porque a diferença é muito grande ainda entre dupla Grenal e os times do interior. A gente sabe a dificuldade do pessoal do interior em montar time masculino, imagina então feminino. Mas a gente fica até um pouco triste, né, de ver alguns resultados do Campeonato Gaúcho Feminino, porque são goleadas. Eles não tem jogo, né? Não dá jogo ainda, né? Porque muitas vezes quem cuida, né, dos times femininos são abnegados. As pessoas talvez muitas vezes nem recebem. Inclusive as atletas, né? Exatamente. Ou não recebem, ou recebem muito pouco, ou é só ajuda de custo, é só alimentação, ou é transporte e tal. Olha, não é muito longe do mundo do amadorismo ainda, infelizmente. Mas mesmo assim, a gente tenta dar o devido destaque, né? Com certeza, não. Enquanto se der destaque, é possível crescer, né? Se não fosse noticiado, realmente continuaria no ostracismo, como esteve até 5, 6 anos atrás, infelizmente, o futebol feminino aqui no Rio Grande do Sul. E fechando ali o bloco de 5 entrevistados, dos 5 primeiros, o Luiz Tavares, que é o homem da Liga Canoense de Futebol, da Várzea, né? Que muita gente encara de forma pejorativa, mas não, o Várzea é simplesmente o terreno, né, Diego? Sim. E porque tem muita coisa legal no Amador de Canoas. Tem muita coisa legal e assim, ó, e reúne muita gente. Claro que teve a pandemia, o pessoal ficou... Isso serve para qualquer ramo de atividade, né? Mas tem muita gente que acompanha a Várzea, porque, olha, a gente fala assim, a gente ouve falar, o pessoal, porque o clube do povo, isso e aquilo e tal. Vem cá, mano. Não dá para falar em clube do povo no futebol. Quanto é que é o ingresso mais barato? Não, 50 pila em dia de promoção. Isso não tem nada a ver com do povo, né? Não é povo, né? Não tô pedindo para que seja de graça. Tipo, a Várzea chega lá e... Mas tem alternativa, né? Mas tem que ter alternativa. E a alternativa que o pessoal que gosta de futebol e que quer acompanhar, a alternativa que esse pessoal encontra é a Várzea. É a tela, né? É a cadeirinha de praia ali do lado da linha lateral, seu chimarrão. Porque, convenhamos, 50 conto, olha... Não, eu tô falando muito por baixo, né? Porque tem estacionamento que é mais de 50. Ah, sim, você vai te deslocar, tem o metrô, tem o ônibus, tem o Uber, lanche, tem, sei lá. Se quiser levar teu filho, dobra e... Enfim, então, não é exagero tu ir acompanhado e tal e gastar R$200. Não, é o que tu gasta normalmente. E aí o Luiz, eu acho que o ponto a gente destacar na entrevista foi realmente o primeiro ano que não teve competição. Não teve competição. E algumas equipes fazem amistosos, mas a Liga não quis se comprometer, mesmo com o futebol voltando em 2020,
A Liga não quis assumir esse risco e eu acho que está certo, até pela questão da faixa etária da maioria das categorias, né, Diego? Porque é o seguinte, os clubes, os profissionais, eles têm essa estrutura, porque, de fato, os atletas, os árbitros, eles têm que ser testados. E não tem como fazer isso na várzea. Literalmente não tem como. Né? Porque como é que de onde tu vai tirar dinheiro? Eles não, né? A Liga recebe tal, certa grana ali, mas não é o suficiente para bancar para todo mundo. Ah, não, com Né? certeza. E os clubes amadores, eles não têm essa fonte de renda assim que dê para... Então, por enquanto, fica para para 2022, né? 2022. Vamos ver aí o pessoal que esperamos que esteja se vacinando. O público da várzea, o pessoal, inclusive os atletas, já devem estar pela terceira dose. Ah, com certeza. Né? Com certeza. Eu já fiz a minha semana passada. Ah, eu também. Já tá no braço já. Mesmo assim, a gente tem que continuar tem que se cuidando, né, Estamos gente? aqui de máscara desde que começamos. Nunca fizemos programa sem máscara, aliás. Vai ser o marco, né? Quando isso acontecer. O dia que... Vai ser o marco. Vocês vão conhecer nossas latinhas. Não sei, não acho que não. Não é uma boa, né? E a sexta entrevista do Na Lata foi o Marcelo Carvalho, que é um cara conhecido nacionalmente pela sua luta contra o racismo e todo tipo de preconceito no esporte, em especial no futebol, né? E o Marcelo deu um show aqui, né, Diego? Essa entrevista foi muito marcante. Memorável. Foi muito marcante. É um cara que, assim, é um sujeito de princípios, né? E que também ele é um cara que precisa ter um patrocínio, porque o que ele faz, né? De receber as denúncias, de ir atrás, de investigar. Muitas vezes ele começou, né, botando dinheiro do próprio bolso. Sim. Né? E o trabalho que ele faz, ele ainda, infelizmente, a gente precisa ter isso aí. Né? Precisa ter o observatório funcionando, porque não dá para conviver com preconceito, não dá para conviver com racismo, não dá para conviver com sexismo. São coisas que têm que ser banidas, são coisas abomináveis e que não devem existir. O Marcelo deu uma entrevista aqui muito importante, falando também das questões sociais, né? E aí a gente, infelizmente, a gente já falou como se torna, como é uma retrospectiva que a gente está fazendo aqui, a gente está tentando enganchar, né, os assuntos relacionados aos entrevistados que a gente teve aqui no Na Lata. E a gente continuou tendo, né, no Brasil e mundo afora, casos de racismo. E sem dúvida alguma, pelo menos para mim, Diego, acredito que para ti também, o caso com o atleta Celcinho do Londrina num jogo em Brusque, foi o caso que mais chamou a atenção, até porque pelo time catarinense ter perdido os pontos daquela partida e na reta final do campeonato, aí que fica, recuperou os pontos, aí o que fica aparecendo? Não, agora que o holofote está em mim, eu tô falando da CBF, sim, ela mesma. Sim. Agora que o holofote está em cima de mim, não, vamos tirar os pontos, vamos mostrar que a gente combate o racismo e que quem cometer esse tipo de ato vai ser punido, inclusive dentro de campo. Como foi com o Grêmio em 2013, no caso Aranha, sim, que a gente também comentou aqui no programa daquela vez. E aí ficou provado que não, que era só uma cortina de fumaça para quando a poeira baixasse, não. Parece que já tinham combinado. Não, lá no final do campeonato a gente devolve os pontos e fica tudo certo. Inclusive o Brusque não correu risco de rebaixamento na última rodada, em virtude dessa retomada dos 3 pontos, né? O que dizer, Diego? É complicado, né? É uma luta. Parece que quem tem a possibilidade de ajudar a diminuir não faz nada relativo a isso, né? Porque é muito bonito fazer campanha com propagandinha, com faixa, isso, mas na prática eu não vejo nem CBF, nem Federação Gaúcha, nem ninguém no Brasil, nem a FIFA combater realmente o racismo. Muitas vezes, né, o brasileiro ele gosta de copiar, de se espelhar no que vem de fora, no exterior isso é mais bonito, não sei o quê. Agora, isso aí sim, isso é uma coisa que podia ser copiada, né?
os jogadores, eu queria ver o dia que os jogadores saíssem de campo, como saem na Europa, como já saíram em determinados outros. Acho que... E não saem exatamente por saberem o risco que eles correm. Sim, primeiro porque sabem que não vai acontecer nada. Sim. Né? E depois sabem que correm o risco de ser hostilizados. Exato. Inclusive, muitas vezes, pela própria torcida. Né? É um problema social. E quando eu falo social, eu falo de sociedade que tem que ser tratado e a gente tem que trazer o Marcelo aqui de novo, e outras pessoas também para falarem sobre isso. Sim. Tanto de quem luta como quem já sofreu. E a gente sempre se ouve os argumentos contrários. Aí tu fala, mas o pessoal da NBA não entrou em quadra, o pessoal não sei, mas também aqueles caras são milionários, não sei o quê. Justamente, sempre levam para a questão do bolso. Não, mas é justamente o Hamilton na Fórmula 1, que é um cara que ele é combativo, ele faz o que ele pode, ele usa as redes sociais dele, ele faz doações para ONGs. Esses caras são milionários. Bom, justamente por eles serem milionários, eles não precisariam, em tese, se preocupar. Né? E é os que fazem alguma coisa. E são quem faz, né? São eles que fazem, eles que procuram. Aí que está a diferença, né? Do sujeito, por exemplo, a gente pega vamos falar do basquete, até porque eu sei que é um esporte que tu domina e tu conhece. Tô aqui de camiseta. Mas vamos deixar para depois do intervalo. Vamos. Senão a caixinha nos pega. Tá. Até daqui a pouco. Voltando e mandando já um abraço. Até o William Bonner faz isso no Jornal Nacional, né? Isso aí. Não, aqui a gente quer mandar um abraço a todo mundo que nos ouve pelas ondas da Metropolitana 93.3 e a quem interage pela live no Facebook da Metropolitana. Lembrando que a gravação desse programa estará disponibilizada em seguida no YouTube do Na Lata. Segue a gente lá e acompanha as outras edições do programa também. Isso aí. Antes da gente fazer o nosso merchan, Diego, tu ia completar algo relativo ao racismo e citando o basquetebol, né? Sim, citando o basquete. Por quê? O que acontece? A maioria dos jogadores é egressa da universidade. Sim. Né? Então, já tem uma base, eles recebem educação, que é uma coisa que, infelizmente, não acontece aqui no futebol. Assim, é quase nulo. Assim, né? A gente pega um ou outro jogador que tenha seguido, né? Tenha seguido, que tenha conseguido seguir, né? Porque às vezes também o cara tem que... Não pode, tem que largar tudo, né? Tem que largar tudo, tem que sustentar a família inteira, né? Tio, mãe, cachorro e tudo mais. Então aí fica difícil, né? Mas esses caras lá, os caras lá de fora, eles merecem o nosso aplauso, porque podiam muito bem estar sentados confortavelmente em cima de uma montanha de dinheiro, sem se preocupar, mas estão lá dando exemplo, dando a cara para bater, sabem do seu papel como cidadãos. Né? E até no futebol, né? Europeu, a gente acompanha o campeonato inglês, por exemplo. A questão do Black Lives Matter não morreu lá no caso, nos Estados Unidos, continuou durante o ano inteiro, seguiu e segue até hoje. E aí a gente vê algumas torcidas reagem a favor, outras ficam meio bronqueadas, mas é assim, né? Aos pouquinhos a gente vai trilhando esse caminho. E agora vamos com o nosso merchan, Diego. A Canoas Day Home, empresa consolidada na área da gerontologia e que formou mais de 200 cuidadores de idosos nos últimos anos, tem mais uma novidade a caminho. É a Longeva, revista produzida pela equipe da Canoas Day Home e que traz reportagens e artigos que interessam não apenas ao público idoso, mas a todos que convivem com eles e desejam ter uma experiência melhor. Com diagramação inovadora e que facilita a leitura, Longeva chega para marcar mais uma etapa de sucesso da Canoas Day Home, que em breve inaugura sua multiclínica do idoso no Hub da Saúde Max Plaza. Venha fazer parte desse projeto. Entre em contato agora pelo WhatsApp 5186319141 e seja um anunciante. Canoas Day Home, bem-estar do idoso em primeiro lugar. Tá aí o nosso recado da nossa Canoas Day Home. A gente quer agradecer muito ao Clístenes e a Neisa pela confiança no Na Lata,
que estão desde o primeiro programa com a gente e seguem aí, se Deus quiser, vamos seguir todo 2022 com o Na Lata. E agora, continuando com a nossa retrospectiva, a gente teve na 7ª edição do programa o Rafael Astrada, que é nada menos que o técnico da HFUC. Multicampeão. E ele veio aqui, Diego, e o programa foi pé quente, né? Foi pé quente, exatamente. Porque logo em seguida ele conquistou o pentacampeonato brasileiro com o HFUC e, enfim, tivemos no futebol de 5, nos Jogos Paralímpicos. Isso, um pouquinho antes, antes dele ter chegado aqui, ele veio quase que diretamente dos estúdios da Globo para cá. Ele foi comentarista. Ele foi comentarista lá da Paralimpíada, que o Brasil também trouxe mais uma medalha. E com vários jogadores da HFUC no elenco. Quantos eram? 4? 4 no Brasil e 2 na Argentina, que foi a vice. A vice-campeã. Uma seleção do mundo é a HFUC aqui de Canoas. E vários jogadores desses aí, inclusive o Ricardinho, renovaram o contrato e seguirão mais uma temporada nesse projeto aí que o Rafael está à frente, mas que muita gente tem mantido de pé há alguns anos na cidade de Canoas. E também, já que estamos na retrospectiva, mais uma vez, os Jogos Paralímpicos tiveram um grande destaque do Brasil, mais uma vez, né, Diego? Até mais do que os Jogos Olímpicos, onde também a participação brasileira foi muito bonita, né, Diego? Sim, foi bonito. A gente teve novidades assim, né, nas Olimpíadas, com esportes que estavam estreando, né? Eu vou citar aqui o que mais me chamou a atenção, acho que não só a minha atenção, mas de todo mundo, que foi o skate. Para mim foi a disputa mais bacana que teve. Eu não tinha, já tinha visto, né, competição de skate, mas não naquele nível ali. As coisas que o pessoal faz ali, aquilo ali tem que ser elevado à categoria de arte. Porque, olha, simplesmente o sujeito subir em cima daquela tábua com rodinha e sair voando, que é o que aquela gurizada fez. Uma gurizada muito jovem, né? É. Tivemos ali 13 anos, né? A Raíssa Leal, medalha de prata. Medalha de prata. Medalha de prata nas Mas Olimpíadas. que, se perguntar para ela vai te dizer que tem outra cor. Não, com certeza. E depois ela veio ganhar a etapa de mundial. Enfim, até porque esses esportes não acontecem só de 4 em 4 anos, pessoal. Não, pessoal, é o ano todo. O ano todo viajando. E no mundo todo, né? Isso que é bacana, assim. Isso é legal. Esse ano de Olimpíada e de Paralimpíada é muito legal por isso, né? Porque tu vê a força do esporte, tu vê o que o esporte pode fazer na vida de uma pessoa, né? Com certeza. E o Brasil teve aí a 12ª colocação no quadro de medalhas, com 7 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata e 8 medalhas de bronze nas Olimpíadas de Tóquio 2020, que foram em 2021. Aconteceu em 2021, em virtude da pandemia, que assolou o mundo pela primeira vez, né? Uma Olimpíada acontecendo no ano seguinte. E outro esporte que teve nas Olimpíadas pela primeira vez foi o surf, né? Isso. E a gente teve o nosso Ítalo Ferreira conquistando a medalha de ouro, né? Isso. Foi muito lindo. Foi emocionante. O Gabriel Medina também teve grande destaque. Chegou até as semifinais, né? Acabou perdendo até a disputa do bronze. Mas o Ítalo é aquele caso, assim, do cara que vai ali quietinho, ninguém, não sem muito alarde, porque os holofotes eram todos no Medina. E não que não merecesse, enfim, mas o Ítalo provou que às vezes o pessoal pesa a mão para um lado e se esquece que tem outros competidores, né? E o que o Ítalo fez foi esplêndido. Assim. A gente tem que destacar os canoenses também na Olimpíada, né, Diego? Exatamente. Fernando Schaeffer na natação e o Daniel Carnin no judô. O Fernando treinou sem... olha, o treinamento dele foi assim, como se ele fosse um atleta amador. Sim. E aí a gente volta, né, a falar da necessidade de incentivo, né?
porque isso tudo aconteceu, sim, por causa da pandemia e tal, mas não pode um atleta desse nível não ter estrutura para treinar. É que o Minas fechou as portas durante a é. pandemia, né? E deixou os atletas a sua própria sorte. Né? O Fernando chegou a treinar no próprio apartamento. É, né? mas é disso que a gente está falando. O Minas não é o único clube do Brasil com uma estrutura dessa. Quantos clubes poderiam ter aberto, poderiam ter tomado todos os cuidados e oferecer, abrir as portas para que os atletas pudessem treinar, independentemente de vínculo ou não, né? Enfim. E a gente teve a Rebeca Andrade também na ginástica artística, 2 medalhas, um ouro e uma prata. Também foi uma grata surpresa, e eu digo surpresa para a maioria dos brasileiros que não acompanha a ginástica durante o ano, e ela emocionou o mundo com o seu baile de favela, né, Diego? Muito legal. Tivemos outros destaques também, como Isaquias Queiroz, mais uma vez levando ouro, e um esporte também, que é a canoagem, pouquíssimo divulgado, e aí o mérito desses atletas duplica, né, Diego? Porque, sim, porque a gente, o incentivo é mínimo, né? É mínimo. Tem muita gente que nem sabe que existe, né? Porque o pessoal fica, claro, tem os esportes de massa, e é inegável que o futebol, depois o vôlei, aí tu vai espalhando os esportes até chegar nesses esportes que quase não tem atenção nenhuma. Ninguém presta atenção, a não ser quem pratica e quem está envolvido ali, né? Esportes completamente amadores, né? É. E amador não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de que eles não têm nem condição de se dedicar exclusivamente ao esporte. Sim. Como é o caso do boxe, enfim, que também trouxe diversas medalhas nas Olimpíadas de Tóquio. E, enfim, a gente torce aí para que essa bela participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio sirva de incentivo para o pessoal aí cada vez mais apoiar o esporte. Né? Isso tem que vir de cima, né? Não adianta. Isso tem que vir de quem deveria se preocupar, né? Com esses atletas, com o que isso pode fazer em nome do Brasil. Né? E já que a gente está falando de esporte lá fora, a gente acabou de falar de Olimpíada, tivemos o 8º participante do Na Lata, o Guilherme Berriel, que é, além de preparador físico da APAV, também é preparador físico da Seleção Brasileira de Vôlei Sub-19. Recentemente doutor, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o Guilherme teve uma passagem recente pela Polônia e nos contou aqui no programa diversas diferenças, né, do voleibol lá na Europa e aqui, né, Diego? Inclusive. Não, lá o pessoal respira esporte, né? Nos falou é uma coisa inimaginável pelo tamanho, né, que tem a Polônia e o número de clubes de vôlei que tem lá. É uma coisa impressionante. São quantas divisões? Se eu não me engano, 6. São 6, né? Ele falou. Imagina. Aqui a gente mal consegue fazer 3. Né? A gente faz uma regionalizada e uma a intermediária ali, que nunca se sabe como vai ser a forma. Tem um número de clubes que varia de ano ao ano. Quem cai, cair não vou jogar, e aí... E a Série A, né? Que realmente é a que tem visibilidade. E aí a 8ª edição do Na Lata, aliás, a 9ª, a 8ª foi o Guilherme, a 9ª edição do Na Lata teve a Alessandra Silva, que tem o esporte lá em Novo Hamburgo, representando todas essas mulheres que lutam pelo futsal feminino aqui no Rio Grande do Sul, que também, assim como no futebol, que a gente acabou falando em virtude da Duda, também sofrem e tem que correr atrás, né? Nossa, é muita dificuldade. Inclusive, teve um momento bacana nesse... esse foi memorável. Nesse programa, que foi o seguinte, que ela chegou assim, ela estava praticamente chorando, né? Pedindo que, olha, tá difícil, a gente não tem material para treinar e tal. A gente quer competir, mas do jeito que tá difícil. Ela conseguiu, na hora, praticamente... Foi na hora. Doação foram 8. Ela pediu 8 e vieram 11, né? Ganhou 11 bolas para poder fazer os seus treinos, para poder fazer as ela comentou aqui no ar
que tinha ido até a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Novo Hamburgo. Bateu praticamente com a cara na porta. E bateu com a cara na porta, né? E nesse momento o empresário José Luiz Hans, que acompanhava o programa, disse que num comentário na live, disse, não, deixa que essas bolas eu vou patrocinar. Deixa comigo que essas aí estão garantidas. Aí isso foi numa terça-feira. Aí na quarta-feira, que é o dia semanal dos treinos lá do esporte, as bolas já estavam lá, né? Já estavam lá. E aí eu vou deixar para ti, que tem a memória melhor do que a minha. Eu quero que tu diga o resultado que veio já em seguida, né? Esporte. Do esporte. Elas começaram, tiveram material para os treinos, e aí o resultado veio em seguida. Nos torneios que elas voltaram a disputar, né? No sábado elas foram vice-campeãs e no domingo foram campeãs, né? De 2 torneios da região metropolitana, um em Novo Hamburgo mesmo e outro aqui em Canoas, inclusive. Isso. E fechando a conta dos convidados na lata, tivemos o Douglas Potrick, o 10º convidado. E aí ele nos falou muito também de Olimpíada, né, Diego? Sim, ele tem muita experiência no assunto, né? E não só a Olimpíada, o cara vive, ele praticamente não fica em Canoas, né? O homem tá sempre... Foi difícil achar o homem. Tá sempre voando, né? Porque ele tem um trabalho na seleção brasileira, dentro da Confederação Brasileira de Judô, tem cargo na Federação Gaúcha, então o Potrick está sempre indo atrás aí dos nossos talentos, treinando a gurizada, mas fica um abraço pro Potrick e que a gente possa trazer mais gente do judô. Foi interessante que o Potrick nos falou, inclusive, do prejuízo, né, que teve, que a pandemia causou, né? A gente, não só em função do treinamento dos atletas, que ficou muito prejudicado, né? Teve gente que teve que treinar em casa, sim, né? Treinando com o irmão, com a irmã, sem poder enfrentar os adversários, porque é isso que o judô é, né? O judô é um confronto, né? E também do ciclo olímpico, né? Que encurtou e praticamente emendou um ciclo no outro, né? Eles saíram de uma Olimpíada, porque agora já começam todas as competições que vão qualificando os judocas para os próximos Jogos Olímpicos. Não teve descanso, né? Não o pessoal saiu descanso. de uma Olimpíada e já está se classificando para outra. Não teve férias. Um ciclo curtíssimo de 3 anos. Inclusive, ele falou de atletas que podem até talvez ter a carreira abreviada em função disso, né? Porque o pessoal que já tem mais idade faz diferença tu perder um ano ou ter que esperar um ano, com certeza, né? Para um ano de treinos que fica perdido, que era um ano que era certo que ia ter competição e que aí muda todo o cronograma da pessoa, né? E aí a gente falou dos 10 primeiros convidados na lata. Na semana que vem a gente volta a falar sobre o programa com os outros 10 que fecharam os 20 primeiros programas na lata aí, de 2021. Eu sei que tu tá curioso, tu quer dar os palpites sobre o que vem acontecendo aí no futebol. Vamos falar um pouquinho de futebol, né? Que o nosso ouvinte gosta, né? Bastante, a gente sabe. E cobra às vezes da gente. Tem que falar mais do Grêmio, do Inter, enfim. O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui perto, Moreno? Tem um clube que vai acabar mudando de nome, vai ser Sport Clube Internacional, com sotaque. O Internacional. Que agora, para treinar ali, o cara tem que hablar. A direção do Internacional tá tarada, né, por técnicos estrangeiros. Não tem outro termo que eu encontre que se adeque melhor que esse, porque era um treinador, era o Domingues no domingo, na segunda, e depois que era o argentino. Sim. Aí foram para o Cacique e aí não deu, aí eles foram atrás do português. Esse não habla, né? Mas é importado também, né? Mas é assim, é impressionante, porque era o Cudê, daí o Aguirre, aí agora... Não, teve o Ramírez, né? Teve o Ramírez, isso, ainda teve... 3 meses. Ainda, isso 3 mesmo, meses. isso mesmo.
Isso mesmo, Miguel Ángel Ramírez, que veio, que quando veio teve gente dizendo que ia ser o... Guardiola, né? Não, que ia ser o Alex Ferguson. Que ia ficar... Que o homem ia ficar 30 anos no Colorado. Teve um colega que falou isso ao vivo em rede nacional, né? E acabou dando no que deu, né? Foi em 2 rodadas do Brasileirão, já foi mandado embora. E a gente sabe que funciona assim, né, Diego? Tanto o Grêmio como o Internacional, o Grêmio pior, porque acabou rebaixado para a 2ª divisão. Sim. Melhor, por outro lado, porque foi o único que levantou alguma coisa, pelo menos levantou o Campeonato Gaúcho. Mas ambos tiveram uma temporada muito ruim e estão instáveis, porque assim, não podemos garantir aqui que Grêmio e Internacional terão esses mesmos treinadores hoje. Não. No final do ano que vem, né? Olha, quem cravar isso aí tá maluco. É uma aposta alta, que se tiver uma casa de aposta aí, eu não apostaria meu dinheiro. Porque a gente sabe, pelo menos um dos dois vai cair antes do Brasileirão. Sim. Que é o que perdeu o Campeonato Gaúcho. Exatamente. O que perdeu o Campeonato Gaúcho tá fora. Olha, se não tá fora, fica assim, ó. Não, vai balançar e aí vai jogar. É que nem o Ramírez. Balançando e aí dá umas 3 rodadas de Brasileiro. Se o cara não ganha as 3, tá, já era. O Ramírez perdeu o Gauchão, já ficou na corda bamba. Jogou 2 no Brasileiro, 3 ali, já foi demitido. E aí tudo que se projeta por uma temporada recomeça do zero lá em abril, maio. É futebol brasileiro, né? E dos clubes gaúchos, acho que dá para dizer assim que o ano foi satisfatório, talvez, para o Juventude. O único que conquistou seu objetivo, né? Que exatamente, tinha meta. A meta é não cair, tanto permanecer na Série A. Ele apostou em fazer o time só para a Série B, né? Fez um campeonato gaúcho pífio. Mas o que não deixa de ser certo, né? Ele acabou jogando ali para não cair o gauchão, porque a gente teve Brasil de Pelotas rebaixado da B para C. E era uma pedra que estava cantada já fazia um tempo. Sim, campanhas cada vez piores, né? Sempre piorando, e o pessoal assim lá corneteando muito a diretoria, corneteando o presidente, o Ricardinho, que foi o cara que conseguiu tudo que o Brasil reconquistou. Sim, tirou da Série B do gauchão. De volta ao cenário, foi nas gestões dele. E aí, de uma hora para outra, ele passou a não prestar mais. Então... fica a lição, pessoal, né? O pessoal da corneta aí, vamos ver se o pessoal aprendeu a lição, né? E os outros clubes também, assim, ó, São José decepcionou, né? Porque fez uma temporada ruim, conseguiu se segurar no final ali na Série B com a chegada do Pingo, né? Que acho que foi a figura decisiva, né? Para o não rebaixamento. Para não cair, que seria muito fracasso. Né? O São José, que é um time que é esse diferentemente do Brasil. O Brasil vinha fazendo temporadas piores ano após ano, desde que chegou na Série B. Né? Sim, fez uma primeira muito boa e aí foi caindo. O São José, diferentemente, ia se credenciando, assim, talvez para chegar na B, mas aí sempre por detalhes não conseguia esse acesso. E aí, esse ano aí foi um horror. Quase que caiu, né? O Ipiranga, que é um time que já vinha mais ou menos na... Ipiranga bateu na trave mais uma vez. Segundo ano seguido. Nessa média, fazendo o que o São José estava conseguindo fazer. Daqui a pouco chegou a vez do Ipiranga. Vamos ver se o Ipiranga vai ter fôlego, né? Para conseguir dar que foram 2 anos chegando vivo na última rodada e não conseguindo vencer o jogo. Vamos ver se vai ter fôlego para conseguir dar esse passo para frente aí, né? É isso aí. E a dupla Grenal aí, o Internacional anunciou ontem o seu treinador, Cacique Domingues, que fez bons trabalhos, né? Especialmente no Tajeres de Córdoba, mas também ainda não ganhou nada muito expressivo. Então ele vem para o Internacional, pelo menos ele está com fome, né? Tá com fome de apresentar alguma coisa. Não sei, vamos ver como é que ele vai se adaptar ao ambiente aqui, porque está meio tumultuado também, né? Sim. O que salva o Internacional é o Grêmio, né? E vice-versa, não dá para dizer também, né? Porque parece que quando a crise vai para um lado, o
o outro se esforça para superar, né? Mas eles têm que, acho que também fica uma coisa meio infantil, assim, às vezes, né? O goleiro Daniel do Internacional porque admitiu que o Internacional jogou o campeonato do Grêmio. Sim. E o Grêmio, por sua vez, também não deixou de fazer igual. Sim. Porque quando o Internacional trouxe o Tyson, o que o Grêmio foi fazer? Trouxe o Douglas Costa. Só que o Tyson, ele chegou em condições um pouco melhores. Ainda está aquém do que ele pode fazer. Pode fazer muito mais que isso. E um investimento muito menor. Né? Investimento menor também. Agora o Douglas Costa chegou assim que, nossa, é o cara que vai acabar com o Campeonato Brasileiro. Se ele jogasse todos os jogos, se ele tivesse em forma, aí o C, né? Aí o Grêmio seria o campeão brasileiro, né? Se ele jogasse o que todo mundo esperava que jogasse. Mas... Talvez seja campeão brasileiro, mas vai ser difícil. Mas campeão brasileiro da Série B, né? Que também não é. Mas eu duvido que o Douglas Costa permaneça. Duvido. O Grêmio quer se livrar dele, especialmente pelo alto valor do salário. Mas ele não vai abrir mão disso aí, né? Pois é, ele tá bem, né? Tá ali em Eldorado Sul, na sua mansão. Ele não quer largar essa boquinha aí. Eu, se fosse ele, ficava aí. Tá perto de todo mundo, tá em casa, ganhando bem. Pra quem ir embora, né? De repente vem jogando no Marítimo, hein? Pois é um empréstimo, quem sabe, né? Vamos falar com o Mauro para ver se ele... se ele não consegue se ele não dá essa cartada aí, quem sabe. Já pensou. Mas é isso, Diego. A gente vai encerrando o Na Lata, o último Na Lata de 2021. Na Lata que é sempre um oferecimento de Canoas Day Home, bem-estar do idoso em primeiro lugar. E a semana que vem a gente estará aqui de volta, né, Diego? Para falar aí de mais 10 Na Latas e um pouquinho mais... Aí já projetando a temporada aqui. Projetando a temporada. Que já vai ter iniciado, né? Falando um pouco aí de Campeonato Gaúcho, do que as equipes estão se preparando. Que vai ser um longo ano aí de esporte. E se Deus quiser, o Na Lata vai seguir cada vez mais forte. E a gente espera terminar o ano, pelo menos, sem máscara, né? Com certeza. E você aí que não tomou sua vacina, se agilize, porque a saúde da gente também depende de você. Exatamente. Um abraço a todos e até terça que vem. Boa noite.